Fala aí, ô fela, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diferencial, esse incompreendido. E já vou logo de início deixando uma pergunta para você. Qual seria a tua resposta mais rápida para a seguinte pergunta? Por que o nosso carro tem que ter um diferencial? Vou deixar você pensando um pouquinho, enquanto eu te lembro para se inscrever aí no site, se é que você ainda não se inscreveu, deixando o sininho ativado para você receber as notificações todas as vezes que a gente colocar algum conteúdo novo. Beleza? Lu, solta o vídeo aí pra gente. Eu não sei qual é a tua resposta, mas a minha resposta mais rápida para a pergunta por que o nosso carro precisa de um diferencial é porque o carro precisa fazer curva. Se o carro só andasse na reta, a gente não precisaria de um diferencial. Mas como o carro precisa fazer curva, e é isso que nós vamos ver ao longo desse vídeo hoje. Olha, eu não vou fazer de novo uma revisão de todos os elementos do sistema de transmissão do nosso carro, porque isso a gente já fez no vídeo em que a gente trata de tração reduzida. Você viu o vídeo? Então corre lá, ainda dá tempo. Pô, prestigia, né? Mas eu vou dar uma colher de chá e vou mostrar aqui umas figuras que mostram todos os elementos dos quais nós vamos falar hoje. E vou também mostrar umas fotos para você se lembrar da localização do diferencial, que normalmente fica protegido dentro dessa bola que fica no meio, ou às vezes não centralizado no eixo, para você lembrar também da parte da frente do diferencial e a conexão dele com o eixo cardan, que é o eixo que traz o movimento que vem da caixa de marchas e da caixa de tração reduzida em direção ao eixo traseiro. E veja, eu acho que o diferencial é o sistema que tem mais diversidade no carro. Por que seria? Primeiro, ele traz um velhote como eu, que é a coroa. Depois, ele tem também um fruto da árvore araucária, que é o pinhão. E além disso, tem elementos estelares, como as engrenagens planetárias e as engrenagens satélites. Não é uma diversificação tremenda que tem no diferencial? Um outro termo que eu quero mencionar aqui é o porquinho. Repara nessa foto desse conjunto completo do diferencial que está colocado nesse apoio na bancada. Quando a gente tem esse conjunto completo do diferencial totalmente montado, a gente chama isso de porquinho. Quer dizer, muita gente chama isso de porquinho. E muitas vezes, quando a gente tem um defeito, um dano qualquer no nosso diferencial, é sempre bom a gente avaliar a compra de um porquinho completo como esse, que já vem todo montado, regulado, etc., do que, às vezes, comprar as peças em separado para ainda ir montar tudo. Então, isso é sempre uma avaliação que tem que ser feita num momento duro como esse, afinal de contas, o diferencial não é uma peça exatamente barata. Então, agora que você já se lembrou de todos os elementos da transmissão que chegam ao diferencial e viu também quais são os componentes principais do diferencial, a gente pode falar o porquê que um carro precisa ter uma peça como essa. Vamos olhar essas duas figuras. Repara que na figura de cima o carro está andando em linha reta. No percurso que o carro percorreu em linha reta, que são as linhas azuis, dá para concluir com facilidade que todas as rodas andaram sempre na mesma velocidade, percorreram o mesmo trajeto e o mesmo comprimento, porque o carro está em linha reta. Agora, se a gente olhar na parte de baixo da figura, com o carro fazendo uma curva para a esquerda, o que dá para notar tranquilamente, olhando os percursos em azul que as duas rodas percorreram. O percurso que a roda do lado de fora da curva percorreu é muito maior do que o percurso que a roda de dentro percorreu. Isso dá para a gente explicar através dos raios diferentes que as duas rodas
percorreram. Mas só de olhar os dois percursos, a gente já nota que o percurso da roda de fora sempre vai ser maior, mais longo do que o da roda de dentro. E por isso mesmo, para fazer este percurso nessa curva, a roda de fora vai estar sempre girando em velocidade maior do que a roda de dentro. E aí eu pergunto, você já imaginou se essas duas rodas estivessem firmemente conectadas, como as duas rodas desse carrinho aqui, uma tentando girar mais rápido do que a outra? Alguma coisa iria quebrar, né? Então, quem produz esse efeito de diferenciar o giro, a velocidade entre essas duas rodas, embora nesse carrinho aqui tenha a figura do diferencial, mas aqui não está funcionando, nós temos um eixo firmemente conectando as duas rodas, o elemento que vai produzir essa diferenciação no giro, na velocidade entre as duas rodas, é exatamente o diferencial. Mas antes de continuar e mostrar o funcionamento do diferencial propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre eixo motriz. Eixo motriz é o eixo que empurra, que dá o movimento ao carro. Então, num carro comum, que é um carro 4x2, o que acontece? Você vai precisar de um diferencial no eixo em que estão as duas rodas que fazem o carro se movimentar. Já nas outras duas rodas, você sequer precisa ter um eixo conectando as duas rodas. Muitos dos carros que nós conhecemos, que são 4x2, no eixo que não é motriz, as duas rodas sequer estão conectadas entre si. Se você pega qualquer carro nacional com tração dianteira, por exemplo, você vai ver que as rodas traseiras, elas são completamente independentes, incluindo o esquema de montagem física das duas rodas. Então elas podem girar à vontade na direção e na velocidade que quiserem, porque não tem nenhum elemento conectando as duas. Num carro 4x4, você já vai encontrar diferenciais nos dois eixos. Por quê? Porque ou o carro 4x4 ele pode estar somente com a alavanca na posição 4x2, ou seja, só um dos dois eixos é que está tracionando, e naquele momento aquele eixo motriz precisa dessa diferenciação de giro entre as duas rodas e precisa de um diferencial. E caso você esteja usando o carro na situação 4x4, aí o que vai acontecer? A caixa de marchas e de transferência vai enviar giro através dos dois cardãs, dianteiro e traseiro, para os dois eixos, e nos dois eixos nós vamos ter essa condição de, ao fazer uma curva, com os dois eixos tracionando, com as quatro rodas tracionando, então nós vamos precisar que os diferenciais dianteiro e traseiro proporcionem essa possibilidade de cada uma das duas rodas dos dois eixos possam girar em velocidades diferentes. Aliás, nos carros 4x4 existem também aqueles que têm um terceiro diferencial, que é o chamado diferencial central. Nesses carros, esse terceiro diferencial, ele permite que o giro que sai da caixa de marchas e de transferência e que vai para os dois cardãs, esses dois cardãs tenham velocidades diferentes também. Então essa seria a função do diferencial central nesse outro modelo de carro 4x4. Você lembra de um trechinho do vídeo em que eu falo de tração reduzida, em que a gente mostra o giro do cardan chegando no diferencial e, por sua vez, o diferencial transferindo o giro para a roda traseira? Então, vamos fazer isso agora com esse diferencial que está apoiado nessa bancada. Repara o seguinte, o mecânico ele está girando na posição do pinhão, ele está simulando o giro que vem do eixo cardan. Então, girando ali embaixo, ele vai girar o pinhão, que por sua vez, conectado nessa roda grande, essa engrenagem grande que é a coroa, esse giro que vem lá do cardan é então transferido para os dois semi-eixos que estão conectados na bola do diferencial. Então, é essa transferência
do movimento que vem do cardan, aciona o pinhão, que por sua vez vai acionar a coroa, que vai então transferir o movimento de giro para as rodas traseiras. Não esquece que é justamente na ponta desses dois semi-eixos que ficam conectadas as rodas. Agora, não existem só esses sistemas de eixos rígidos, aonde os semi-eixos ficam protegidos, girando lá dentro. Nós também temos sistemas em que os semi-eixos ficam expostos. Dá uma olhada nesse outro vídeo. Nós estamos girando a roda com a mão para te mostrar que o semi-eixo ele está completamente exposto ali. Repara que em cada ponta do semi-eixo tem uma coifa de borracha. De um lado faz a conexão com a roda, de outro lado faz a conexão com o diferencial. Agora repara nos ângulos que essas coifas permitem o semi-eixo trabalhar. É completamente torto de um lado e do outro, permitindo com que esse semi-eixo trabalhe junto com a suspensão na vertical e também permita que a roda, no caso uma roda dianteira, esterce ou o volante gire. Então, com esse sistema de semi-eixo, a gente permite que o semi-eixo tenha variações de ângulo na horizontal, na vertical e que também ainda por cima permita a roda girar. No caso desse sistema de semi-eixo, o que a gente tem? De um lado, que é o da roda, a gente vai ter um elemento chamado homocinética e do lado de dentro, conectando esse semi-eixo ao diferencial, nós vamos ter uma trizeta. Mas isso é papo para um outro vídeo. Mas vamos voltar ao funcionamento do diferencial propriamente dito. Vamos olhar de novo esse diferencial que está montado na bancada. Vamos ver a mágica que o diferencial faz. Olha só o movimento. O conjunto de engrenagens planetárias junto com as satélites permite até mesmo que os dois semi-eixos girem em sentidos opostos. Isso é que é legal do diferencial. Ele não só permite que os dois semi-eixos, e por consequência as rodas, girem em velocidades diferentes, mas também girem em sentidos opostos. Ou seja, essa é a função principal do conjunto do diferencial. Permitir toda essa diferenciação de giro, de sentido entre as rodas, para que o carro possa fazer curvas. Legal, né? Agora, quero fazer um outro comentário também, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Essa coisa do diferencial permitir todas essas diferenças de giro, tanto de velocidade quanto de direção, traz um efeito negativo quando a gente está trafegando em pisos muito escorregadios. Não importa se é um carro 4x2 ou um carro 4x4, certamente você já viu um carro com uma roda deslizando enquanto a outra roda está parada, no mesmo eixo. Então, aquele eixo motriz do carro, pode ser dianteiro ou traseiro, nessa situação, com o piso muito escorregadio, você já viu isso acontecer. Por que isso acontece? Exatamente pela função da planetária com o satélite, tá certo? A solução para isso seria o quê? Colocar algum tipo de bloqueio no diferencial. E existem bloqueios automáticos, que a gente chama de autoblocantes, e existem outros sistemas mais sofisticados que bloqueiam 100%, etc. Embora isso não seja o objetivo do vídeo de hoje. Mas ainda assim, eu quero te dar um gostinho de ver como é que isso funciona na prática. Repara nesses dois vídeos que eu estou colocando. São dois carros absolutamente iguais. Mesma mecânica, mesmo tudo. Um deles tem um diferencial comum e o outro tem um diferencial autoblocante. Qual deles você acha que tem o diferencial comum e qual tem o diferencial autoblocante? Então, esse também é um equipamento especial que pode ser colocado no diferencial dos nossos veículos 4x4 e que vão dar um auxílio gigante na hora de transpor um obstáculo em piso muito escorregadio. Mas, como eu disse, isso é papo para um outro vídeo. Então é isso, fela. Sem um diferencial, nenhum carro conseguiria fazer curvas.
E antes de terminar, eu queria comentar uma coisa com você. Eu quero te sugerir dar uma procurada aqui no YouTube num vídeo feito em 1937 e que traz o detalhe do detalhe do detalhe de como o diferencial foi desenvolvido. Eu achei o vídeo espetacular porque imagina como foi difícil, em 1937, com os recursos da época, desenvolver um vídeo para explicar o desenvolvimento e o funcionamento de um diferencial, usando palitos de madeira, rodinhas de borracha. Eu achei espetacular. Eu estou colocando o título do vídeo aqui na tela para você procurar e eu recomendo que, se você for curioso e tiver essa curiosidade de entender claramente como é que é o detalhe do funcionamento do diferencial, que você dê uma olhada nesse vídeo. É tão bom que até eu consegui entender. E não importa se você entende inglês ou não, esse é um filme americano de 1937. Mesmo que você não entenda inglês, a simples exposição e a sequência do vídeo já vai te dar uma ideia exata de como é o funcionamento de todas essas engrenagens lá dentro. Beleza, Fel? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.